Senhoras e senhores, parabenizo a Colômbia pelo excelente trabalho na condução da COP16, que deve ser um ponto de inflexão para reverter a perda de biodiversidade global. Em Cali, precisamos definir os parâmetros adequados que nos permitam avançar de maneira célere na implementação dos objetivos pactuados na COP15. Comprometido com esse imperativo ético, em 2024, o Brasil usou sua liderança no G20 para demonstrar a necessidade urgente de agirmos pela defesa de nossos ativos naturais vitais para o equilíbrio do planeta. Propusemos o mecanismo Florestas Tropicais para Sempre, que visa gerar um fluxo de apoio financeiro permanente aos países tropicais que conservam suas florestas em benefício de toda a humanidade. Também no G20, o Brasil promoveu pela primeira vez o diálogo entre ministros de Finanças, de Clima e do Meio Ambiente e adotamos os 10 princípios da bioeconomia. Para implementar nossas metas, temos desenvolvido várias iniciativas, como o ambicioso Plano Nacional de Recuperação de Vegetação Nativa, com 12 milhões de hectares, e o Programa Áreas Protegidas da Amazônia, que agora, em nova fase, irá promover a inclusão socioeconômica das comunidades locais. Vamos ainda, nesse ano, concluir nossa Estratégia Nacional para a Biodiversidade. A centralidade da preservação da biodiversidade se traduz também no compromisso assumido pelo presidente Lula de gerar o desmatamento até 2030. Já temos resultados importantes a comemorar. Reduzimos o desmatamento na Amazônia em 50% em 2023 e, esse ano, já conseguimos reduzir em mais de 30%. Senhoras e senhores, precisamos avançar muito nas negociações internacionais sobre os meios de implementação do Marco Global e, conforme já definido pelo presidente Lula, repensar a arquitetura global de financiamento, inclusive o Fundo Global para o Meio Ambiente. Os povos indígenas e as comunidades tradicionais, que inclui os coletivos de povos afrodescendentes, são os verdadeiros guardiões dos nossos ecossistemas. Por isso, merecem participação mais efetiva na Convenção, especialmente nas decisões sobre o reconhecimento e a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados do uso do patrimônio genético. Isso inclui os direitos decorrentes do acesso às informações de sequências digitais. Precisamos, nessa COP16, chegar a um acordo sobre esse direito absolutamente inquestionável. Encerro minha intervenção esperançosa de que sejamos capazes de, aqui nessa COP16, chegarmos a uma solução que viabilize uma saída para esse impasse. Nossas discussões serão capazes de chegar à construção de parcerias entre nossos países que viabilize a implementação das metas ambiciosas que estabelecemos, inclusive por meio da promoção da sinergia entre as convenções da Rio 92. Tenho fé que nossos empenhos e compromissos, lastreados na justiça, equidade e cooperação, poderão gerar um constrangimento ético sobre aqueles que, apesar de todos os sinais e alertas da natureza e da ciência, ainda não foram capazes de se mover na velocidade e urgências necessárias. Muito obrigada. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, vai aplicar o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2024, nos dias 3 e 10 de novembro. Para esta edição, o INEP ampliou a transparência e o rol de dados sobre o exame, com as principais informações disponíveis no painel Enem. A plataforma interativa permite o acesso aos dados preliminares de forma abrangente, conforme o interesse de quem a utiliza. O painel traz informações a nível de país, regiões, estados e municípios,
de acordo com os recortes desejados. O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de 2 décadas de existência, o Enem se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada, a SISU, e as iniciativas como o Programa Universidade para Todos, o ProUni. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. O Ministério da Saúde instituiu neste mês de outubro o Comitê Nacional de Amamentação e o Programa Nacional de Promoção, Proteção e de Apoio à Amamentação. A medida foi realizada por meio da publicação da Portaria de outubro de 2024, que alterou norma anterior. As iniciativas visam monitorar, fomentar, fortalecer e qualificar ações voltadas para o aleitamento materno. O objetivo do programa é aumentar a prevalência da amamentação desde a primeira hora de vida até 2 anos ou mais e de forma exclusiva nos primeiros 6 meses. Para sua implementação, o Ministério apoiará estados e municípios desde a etapa de planejamento até o monitoramento e a avaliação. No âmbito da rede Aline, o novo programa contará com a organização das ações de atenção à saúde materna e infantil, com articulação das redes de atenção à saúde. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. O concurso 2791 da Mega Sena, realizado nesta terça-feira, dia 29, não teve nenhum acertador das 6 dezenas. Com isso, o prêmio da faixa principal acumulou e está estimado em 105 milhões de reais para o próximo sorteio, que será na sexta-feira, dia 1º de novembro. As dezenas sorteadas foram 02, 03, 11, 25, 37 e 43. A quina teve 127 apostas ganhadoras e cada uma vai receber mais de 40 mil reais. Já a quadra registrou 9.900 ganhadores, com prêmio de R$ 746,24 para cada uma. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. As micro e pequenas empresas e os microempreendedores individuais, os MEIs, que não regularizaram as dívidas com o Simples Nacional, o regime tributário especial para pequenos negócios, até esta quinta-feira, dia 31, serão excluídas do regime. A exclusão valerá a partir de 1º de janeiro. O devedor pode pagar à vista, abater parte da dívida com créditos tributários, que são os recursos que a empresa tem direito a receber do fisco, ou parcelar os débitos em até 5 anos com o pagamento de juros e multa. O parcelamento pode ser feito no portal do Simples Nacional ou no Centro Virtual de Atendimento da Receita, ECAC, no serviço Parcelamento Simples Nacional. O acesso ao portal do Simples Nacional e ao ECAC é feito com o certificado digital ou com conta no portal gov.br, nível prata ou ouro. A empresa ou o MEI que não concordar com a dívida e quiser contestar o termo de exclusão, deverá dirigir a contestação ao delegado de julgamento da Receita Federal, protocolada na internet conforme orientação no site do órgão. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Previsão do tempo para esta quinta-feira, 31 de outubro. Região Centro-Oeste.
Brasília, capital federal, tem nesta quinta-feira tempo encoberto com chuva isolada pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. Os termômetros registram mínima de 18 e máxima de 24 graus. A umidade do ar é de 50% a 95%. Mineiros, no Goiás, comemora aniversário com tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto com chuva isolada à tarde. A temperatura mínima é de 20 a máxima 30 graus. A umidade relativa do ar é de 60% a 100%. Região Nordeste. Fortaleza, no Ceará, apresenta sol entre poucas nuvens. A temperatura marca mínima de 25 e máxima de 30 graus. A umidade do ar vai de 55% a 90%. Coelho Neto, no Maranhão, celebra aniversário com sol entre muitas nuvens pela manhã e encoberto à tarde. A temperatura oscila de 25 a 38 graus e a umidade do ar é de 30% a 80%. Região Norte. Boa Vista, em Roraima, fica com sol entre muitas nuvens pela manhã, passando a claro com sol no período da tarde. A temperatura mínima é de 25 e a máxima 39 graus. A umidade do ar é de 50% a 80%. São Miguel do Guamá, no Pará, festeja aniversário com tempo encoberto com sol entre muitas nuvens pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. Temperatura mínima de 23 e máxima 35 graus. A umidade do ar é de 40% a 90%. Região Sudeste. São Paulo tem sol entre muitas nuvens com chuva isolada pela manhã e encoberto à tarde, com temperatura que varia entre 16 e 24 graus. A umidade relativa do ar marca de 50% a 100%. Marechal Floriano, no Espírito Santo, comemora aniversário com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas pela manhã e muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. A temperatura mínima 14, máxima 25 graus. A umidade do ar vai de 50% a 100%. Região Sul. Porto Alegre, capital gaúcha, fica com muitas nuvens com chuva isolada pela manhã e muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas à tarde. Temperatura mínima 20 e a máxima 29 graus, com umidade de 40% a 90%. O município de Morretes, no Paraná, festeja aniversário com sol entre muitas nuvens, com chuva isolada pela manhã e muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas à tarde. Temperatura mínima 13, máxima 26 graus. A umidade do ar gira em torno de 50% a 100%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 31 de outubro. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov, em Brasília, Vladimir Filipim. Senhoras e senhores, para dar início à cerimônia, o vice-presidente da República e ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Presidente Lula, ministros, Fernando Haddad, Rui Costa, Renan Filho, Simone Tebet, Luciana Santos, Jader Filho, Esther Dweck, Luiz Marinho, Ana Flávia do Meio Ambiente, embaixadora Maria Laura, os secretários executivos, presidentes de bancos, Mercadante, o Paulo, o Vieira, a Tarciana, cumprimentar o setor privado, abraçando aqui a CNI, o Ricardo Alban, todos os empresários. E, presidente, essa é a missão 3 da NIB, a Nova Indústria Brasil. A missão 1 é agroindústria, está indo muito bem.
agregando valor na agricultura. Missão 2, o senhor já lançou, é o Complexo Industrial da Saúde, crescendo forte, indústria farmacêutica. Esta é a missão 3, infraestrutura, habitação, saneamento, mobilidade. Depois a missão 4 já foi, transição digital. Missão 5, transição ecológica. E a missão 6, defesa e soberania nacional. Então, a missão 3, que é da infraestrutura, o ministro Jader detalhará melhor, mas a meta para 2026 são 2 milhões de moradias contratadas pelo Minha Casa Minha Vida e 500 mil com painel fotovoltaico. Então, um grande avanço aí na indústria da construção e com energia fotovoltaica. A indústria brasileira, que estava no ranking mundial da Unido em 70º lugar, veio para 40º lugar. Nós ganhamos 30 posições a indústria brasileira no contexto mundial. Aqui destacar também o Mover, porque a mobilidade verde, ela estimula veículos elétricos, híbridos, etanol, eficiência energética, inovação e eficiência energética. Aqui as cadeias produtivas já mapeadas, sistemas de propulsão, queria destacar aqui, e baterias elétricas e metro ferroviário. Baterias elétricas, destacar a WEG, que está trabalhando já para ter a produção de baterias no país, como também a BYD. No caso de sistemas de produção, Mercedes-Benz, Volvo também trabalham. E no caso de infraestrutura e rodovias, ministro Renan Filho, amanhã fará mais uma concessão à BR-262, rota do Zebu, de Belo Horizonte até Uberaba. Aqui o plano mais produção, ele era, presidente, 300 bilhões de crédito para a indústria. Já está em 405,71 bilhões de crédito. Se destaca aqui o BNDES, com 259 bilhões de crédito, recordista aí no crédito para a indústria, e a Caixa anuncia hoje um aporte importantíssimo aí também, Alban, para fortalecimento do crédito para a indústria. Aqui um balanço 2023-2024, 253 bilhões de crédito já disponibilizado, BNDES, FINEP, Embrapi, BNB, BASA e Caixa Econômica Federal. Agradecer à ministra Luciana Santos o trabalho da FINEP e Embrapi, e recursos que geram demanda para a indústria, investimento indireto, 204 bilhões. Aqui 2024-2026, 53,1 bilhão de crédito só para a indústria e recursos que geram demanda para a indústria, aliás, 65 bilhões só para a indústria, 288 investimento indireto. E aqui um balanço geral da missão 3, presidente, recorde, 1,06 trilhão. A WEG, investimento privado, 1,8 bilhão, e quero destacar aqui toda a parte de avanço na inovação. Construção é campeã, a CEBIC, 222,5 bilhões, a indústria da construção. A Bamate, que é material de construção, 1,6 bilhão. A BIDIB, que é a parte de infraestrutura, e ela é indústria pesada, e ela é importantíssima, porque ela reduz custo
ela reduz custo, então impulsiona a economia. E coloquei ali o BIM, apenas 12 milhões, mas ele é importante porque é um software para reduzir custos na construção civil. Então o valor não é grande, mas ele tem um grande impacto em termos de custos. E finalmente, presidente, um balanço geral. O senhor já tinha anunciado o setor privado e público no setor da saúde, 39,5 bilhões de investimento. O setor de papel e celulose, 105 bilhões. Indústria do aço, siderurgia, 100 bilhões. Alimentos, 120 bilhões. Automotivo, 130 bilhões. Setor de TICs, Haddad, 100,7 bilhões. E o campeão, a infraestrutura, hoje a construção, 1 trilhão e 0,6. E é boa notícia do começo ao fim, porque melhora a vida das pessoas, casa, saneamento, infraestrutura, reduz custo, impulsiona a economia e geração de emprego. É o setor que mais rapidamente responde na geração de emprego. Então, parabéns, presidente. Investimento é tudo que o Brasil precisa para ter um crescimento aí sustentável. E agradecer todo o setor privado participando aí fortemente e investindo no Brasil. Obrigado. Neste momento, faz o uso da palavra o ministro das Cidades, Jader Filho. Bom dia. Bom dia, senhor presidente Lula. Quero saudar também o vice-presidente Geraldo Alckmin, parabenizando o presidente Alckmin por essa iniciativa e por todo o trabalho que o senhor tem feito em fortalecer a indústria do nosso país. Eu, como brasileiro, só temos a agradecer ao senhor pelo que o senhor tem feito pelo nosso país, junto com o presidente Lula. Quero saudar, em nome da ministra Luciana Santos, do ministro Rui Costa, do ministro Fernando Haddad, quero saudar todos os colegas ministros aqui presentes. Saudar, em nome do Renato Correia, eu quero saudar todos os que representam aqui o setor privado, ele que é tão importante nas metas do Ministério das Cidades, saudar os presidentes dos bancos, os conselheiros e conselheiras do CNDI. Senhoras e senhores, é com grande satisfação que o Ministério das Cidades apresenta o balanço dos investimentos realizados e reafirma os compromissos do governo do presidente Lula. No campo habitacional, o nosso objetivo é muito claro: assegurar a dignidade habitacional, ampliando a oportunidade de acesso à moradia para todos os brasileiros e brasileiras. Desde o início dessa gestão, garantimos que os recursos do Minha Casa Minha Vida não apenas seriam mantidos, mas ampliados, mesmo em tempos de ajustes orçamentários. O Fundo de Garantia, ministro Marinho, tem sido um dos pilares desse esforço. Os números de contratação do Minha Casa Minha Vida são bastante significativos. Todos os indicadores de desempenho do programa estão em alta, comparando 23 e 24 com os anos anteriores no setor da habitação. O melhor resultado acontece quando a construção civil avança, gerando emprego, gerando renda, desenvolvimento para o país. Presidente Lula, nós atingimos já a marca de 1 milhão de unidades contratadas em todo o país. Se for contabilizado só o Minha Casa Minha Vida, somando aí o faixa 1, faixa 2 e faixa 3, nós estamos hoje, no dia de hoje, na verdade no dia de ontem, com 1.055.000 novas unidades habitacionais já contratadas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Se o senhor falar de todo o programa habitacional do seu governo, aí já incluindo as outras faixas de renda, o senhor chega ao número de 1.103.000, mais de 1.103.000 novas unidades habitacionais, num dos pedidos que o senhor nos tem feito, que é atender as faixas de renda que estão acima do Minha Casa Minha Vida, possibilitando que as outras famílias também possam realizar o sonho da casa própria. A meta, presidente, não é mais só alcançar as 2 milhões de unidades habitacionais, é de ultrapassar essa meta até o final de 2026.
Cerca desse número, presidente, cerca de 114 mil delas são da linha subsidiada do Minha Casa Minha Vida, com recurso do orçamento federal. E nós queremos chegar até o final do ano com autorização feita pelo Ministério das Cidades, chegando a cerca de 140 mil novas unidades habitacionais autorizadas para que a Caixa, e aqui saúdo a todo o time da Caixa, que tem sido fundamental nesse processo do nosso presidente Carlos Vieira, nós queremos chegar a esse número até o final de dezembro deste ano. O Ministério das Cidades também tem atuado de forma incisiva na retomada das obras paralisadas. Nos últimos anos, presidente, nos últimos 2 anos, já retomamos cerca de 36 mil novas unidades, retomamos 36 mil unidades habitacionais com investimento de 1,34 bilhões de reais. O Minha Casa Minha Vida se consolidou como o maior programa habitacional da nossa história e hoje é responsável por 53% dos lançamentos habitacionais, segundo os dados da CEBIC. Quer dizer, o Minha Casa Minha Vida está lançando mais do que o restante do mercado no último trimestre que nós estamos. O Minha Casa Minha Vida se consolidou também, presidente, um programa habitacional que faz com que o crescimento e a abrangência da adesão popular aconteça, onde causa um impacto positivo na economia e na vida de milhões de brasileiros. É um expressivo indicador da prioridade dada pelo senhor à política habitacional, que impulsiona o setor da construção civil, gerando milhares de empregos. Quero destacar também os avanços feitos na mobilidade urbana, sempre ligado ao compromisso ambiental e à saúde pública. No eixo renovação de frota do PAC, ministro Rui, foram anunciados 10,6 bilhões, que representam a aquisição de 2.296 ônibus elétricos, presidente Alckmin e presidente Lula, e 3.015 do ônibus com Euro 6 e 36 veículos sob trilhos, beneficiando 98 municípios para renovar a frota de equipamentos de transporte urbano no Brasil. Os ônibus elétricos utilizam energia limpa e reduzem o impacto ambiental, não geram emissões de gases de efeito estufa, contribuem para a diminuição da poluição atmosférica e operam com um nível de baixo ruído sonoro, além de se destacarem pela eficiência energética superior. A tecnologia Euro 6, presidente, ela reduz em 75% a emissão de óxido de nitrogênio e 76% de hidrocarbonetos e 50% de material particulado. Essa diminuição reflete na saúde das pessoas e reduz problemas respiratórios e torna as cidades mais saudáveis. Todas as tecnologias colocam o Brasil alinhados com os melhores práticas globais em mobilidade urbana. O Ministério das Cidades, em parceria com diversas instâncias do governo e através de programas federais de financiamento, também tem dado passos concretos nas áreas estratégicas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo de águas pluviais. No PAC Saneamento Básico, temos cerca de 1.000 propostas selecionadas em todas as regiões do país, com 25,7 bilhões de reais. Senhoras e senhores, o Ministério das Cidades, conforme expressa a determinação do presidente Lula, está absolutamente comprometido, não apenas com políticas públicas que beneficiam os segmentos mais necessitados e desabrigados da nossa população, mas também em constituir cidades com mais mobilidade, uma mobilidade mais eficiente e ambientabilidade saudáveis, e que colabore de maneira decisiva para melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. E seguimos assim, presidente, trabalhando duro para que o Brasil possa avançar cada vez mais. Parabéns a todos, muito obrigado. Pronuncia-se agora o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Presidente Lula, presidente Alckmin, colegas ministros, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, presidente, eu acho que cabe um agradecimento aos nossos bancos públicos aqui presentes pelo trabalho que realizaram aqui em 2024, que foi essencial para que os programas dos vários ministérios de desenvolvimento pudessem sair do papel e se tornar realidade. O BNB, BASA, Caixa, Banco do Brasil e BNDES têm feito um trabalho extraordinário e os resultados estão a olhos vistos, assim, tanto em termos de lucratividade, pagamento de dividendos, mas sobretudo a alavancagem do crédito no Brasil, que está crescendo
a uma taxa de 2 dígitos já há 9 meses. O crédito está passando por uma pequena revolução no Brasil a partir das leis que foram aprovadas durante o seu governo. Não falo apenas do Desenrola, do Acredita, mas as debêntures incentivadas, o Fundo Clima, para citar alguns de conhecimento mais geral. Outra boa notícia é que nós vamos concluir, e isso dito pelo presidente do Senado, presidente da Câmara, a votação da reforma tributária, que é a maior reforma tributária da história desse país, feita sob regime democrático. Ou seja, isso não saiu de nenhum gabinete, isso não saiu de nenhum decreto-lei, isso saiu da participação de toda a sociedade. Durante esses 2 anos, nós promulgamos a emenda constitucional o ano passado, e esse ano, pelo calendário estabelecido pelo presidente das 2 casas, nós deveremos concluir a votação da regulamentação, que virá à sua sanção ainda em 2024. Portanto, aquilo que se acalentava há 40 anos vai se realizar agora, e a emenda constitucional é apenas uma parte do que já foi feito, porque uma série de distorções do nosso sistema tributário já foi corrigida, e há outras a serem corrigidas a partir da finalização desse processo do imposto sobre consumo. A partir do ano que vem, nós vamos nos debruçar sobre o imposto de renda, que também tem muitas distorções, e nós precisamos endereçar esse assunto para melhorar a distribuição de renda no Brasil, para ter um sistema tributário justo, para ter um sistema tributário à altura do mundo desenvolvido. Nós estamos anotando todas as solicitações e demandas do setor privado em torno da reforma tributária. Nós criamos uma secretaria extraordinária que só cuida da reforma tributária. Isso foi um passo decisivo para o bom andamento dos trabalhos, porque é uma equipe dedicada a o que tem de mais importante do ponto de vista do aumento da produtividade da economia brasileira. E o setor da construção civil está recebendo o meu e a atenção do presidente Lula pessoalmente. Nós sabemos o que a construção civil pode representar em termos de desenvolvimento econômico. Nós sabemos o déficit habitacional desse país. Nós conhecemos o déficit de infraestrutura desse país. E a indústria depende de boa infraestrutura para conseguir competir. Ela que vai ser enormemente favorecida pela reforma tributária, porque nós vamos deixar de exportar tributos a partir do ano de 2026. E vamos passar a ser muito mais competitivos do que somos hoje, considerada ainda a nossa vantagem comparativa em relação à matriz energética, que hoje faz com que o Brasil chame a atenção do mundo. Há um cardápio enorme de investimentos que podem sair do papel, estão saindo do papel, em função do ambiente macroeconômico e das vantagens comparativas que o Brasil tem diante dos outros países. Não posso deixar de mencionar também as reformas que têm sido feitas no mercado de capitais, capitaneadas pela Secretaria de Reformas Econômicas. E hoje, aproveito para agradecer também os presidentes das 2 casas, devemos votar em caráter terminativo a maior reforma do setor de seguros em 60 anos. Então, o senhor vai também sancionar uma lei que vai trazer muito mais segurança para os contratos de seguro no Brasil. E a gente pensa em seguro, a gente obviamente pensa em seguro de vida, seguro da nossa casa, seguro do nosso carro, mas os grandes investimentos que estão sendo feitos, o chamado seguro de alto risco, ele é essencial e ele precisa de um marco regulatório novo, para que as indústrias possam se sentir protegidas com um contrato de seguro, para que a infraestrutura possa se sentir protegida com um contrato de seguro. Isso é parte do desenvolvimento do Brasil. E o nosso setor é alguma coisa entre 50% e 60% do que ele pode ser. Então, também por aí, o PIB pode crescer.
termino dizendo que o Brasil vai continuar crescendo. O Brasil não tem razão para não crescer. Nós temos tarefas a performar, a cumprir, como todo o país tem. A China tem tarefas a cumprir, os norte-americanos têm tarefas a cumprir, a Europa está estagnada, a China está desacelerando, os Estados Unidos estão com ameaças importantes agora, em função dos riscos que envolvem até as eleições. Nós temos tarefas a cumprir também. Nosso país não é diferente do resto do mundo, nós estamos dentro de um mundo globalizado, mas nós estamos atentos aos desafios que estão colocados e temos segurança em dizer que nós vamos endereçar as reformas necessárias para manter a estabilidade macroeconômica do país e o Brasil continuar crescendo a taxas expressivas com justiça social, que é a grande obsessão do presidente Lula. Muito obrigado. Ouviremos agora o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Bom dia a todos e todas. Quero iniciar agradecendo a Deus a oportunidade que Ele nos dá de estar aqui nessa manhã, saudar o presidente Lula, saudar o vice-presidente Geraldo Alckmin e ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço. E em seu nome, Alckmin, quero cumprimentar cada ministro, ministra que está aqui presente, e por economia de tempo se façam todos cumprimentados aqui em nome do vice-presidente Geraldo Alckmin. E quero cumprimentar todos os empresários e empresárias, representantes de entidades aqui, em nome do presidente da CNI, Ricardo Alban, lhe cumprimentar e, em seu nome, cumprimentar a todos. Primeiro, eu acho que é importante a gente afirmar o que é que nós estamos fazendo aqui? O que é que todos nós estamos fazendo aqui? Nós estamos retomando aquilo que foi abandonado durante alguns anos no Brasil. Um planejamento de Estado, que não é apenas um planejamento de governo. Um planejamento de Estado se faz com a sociedade. Quem somos nós que estamos nessa sala? Os representantes da sociedade, do setor produtivo. E eu quero transmitir a cada um de vocês os meus parabéns, porque vocês acreditam no Brasil, estão investindo no Brasil, estão apostando que o Brasil está dando certo e vai continuar dando certo. Hoje pela manhã, enquanto tomava um café da manhã, presidente, eu ouvi uma matéria na rede de televisão, até com o pronunciamento aqui das entidades da BIDIB, da CEBIC, falando do extraordinário momento da construção civil e da infraestrutura no país. E o jornalista disse, está muito bom o momento, mas será que vai ficar bom para o futuro? Está bom, mas pode ficar ruim. Não, está bom e vai ficar melhor com a força e com o investimento que nós estamos fazendo, com o diálogo que estamos fazendo. Isso é importante, a gente apostar e acreditar em nosso país. E o que estamos fazendo com o planejamento de Estado aqui, nesse momento, é aquilo que o presidente Lula nos orientou. Não quero olhar pelo retrovisor, mas esse país abandonou o planejamento. Abandonou os investimentos de infraestrutura, abandonou os investimentos na construção civil, e nós estamos retomando com toda a força. O Jader colocou aqui 1 milhão de contratos desde que o presidente Lula assumiu. Isso mostra a força da economia brasileira. E vamos continuar investindo. E eu quero chamar a atenção de todos que estão aqui. Nós temos um cenário, e o Haddad aqui colocou, um cenário internacional desafiador, mas extremamente favorável ao Brasil. Acabei de vir da China, dos Emirados Árabes, recebi a semana passada a delegação de investidores da Suíça. Há 3 semanas atrás estivemos dialogando com investidores italianos e todos são unânimes em afirmar: o Brasil é a bola da vez. E, portanto, o desafio nosso é que nós possamos buscar
todos nós juntos, o setor produtivo e o governo, as sinergias possíveis e necessárias com os investimentos internacionais, seja do ponto de vista das joint ventures, das parcerias das empresas brasileiras com empresas internacionais que queiram aqui investir, sejam em possibilitar a captação de fundos de investimentos para alavancar o investimento da indústria brasileira. E quero aqui reafirmar, Haddad, o que nós dissemos pela manhã. Quem não acreditar no Brasil, quem não apostar no Brasil, vai perder. Vai perder porque nós faremos tudo. E esse governo caminhará unido para garantir a continuidade do investimento privado e público, fazendo o diálogo e os ajustes necessários para a economia seguir o seu rumo. E quando eu digo política de Estado, planejamento de Estado, é porque isso é feito a longo prazo. Qualquer nação do mundo que se desenvolveu, que não optou por voo de galinha, mas por um crescimento de longo prazo, fez isso dialogando com a sociedade, com o setor político, e por isso nós estamos fazendo de forma consistente com o Congresso Nacional. Aqui elegemos uma pauta para que sejamos facilitadores dos investimentos privados. Aprovamos no Congresso a debêntures de infraestrutura. Estamos dialogando para até dezembro termos aprovado a nova lei de PPP, a nova lei de licenciamento ambiental e todos os outros. Fizemos um conjunto de mudanças, dialogando com cada uma das entidades aqui, para retirar do arcabouço normativo aquilo que criava as dificuldades aos investimentos. E estamos abertos para continuar dialogando e recebendo de cada entidade sugestões de como aperfeiçoar ainda mais o arcabouço legal, institucional e normativo, para que a gente possa acelerar de forma consistente e duradoura os investimentos. A boa notícia, presidente, como nós havíamos lhe prometido, chegamos agora no mês de outubro com o PAC com execução financeira de 40% dos investimentos do PAC executado. 40% do financeiro executado. E agora vamos começar uma verdadeira caravana, e irei convidar aqui os ministros, Silvio, o ministro Alckmin, o Renan já vai estar a tiracolo aqui, a ministra Simone, para começar uma caravana do PAC, agora que concluiu as eleições, para acelerar com os municípios e os estados aquelas obras que são de sua responsabilidade, para que consigamos iniciar essas obras. E também acelerar aquilo que é PPP, que é concessão, seja no saneamento, na água, no esgotamento sanitário. E eu quero só reafirmar que a nova indústria que aqui nós afirmamos é uma política de Estado que é feita a partir da transversalidade com o PAC, acenando para a indústria que nós precisamos ter uma indústria mais moderna, mais digital, que tenha ganhos de escala, e os ganhos de escala tragam redução de custo para a construção, para o investimento, e a gente possa, com isso, também ganhar espaço na exportação para ser uma indústria exportadora. Esse é o nosso objetivo, continuar dialogando com o setor, e eu quero, mais uma vez, parabenizar todos que estão aqui, porque acreditam nas suas empresas, acreditam nos seus negócios e acreditam no Brasil. Vamos seguir em frente, com certeza, mantendo esse ritmo de crescimento consistente e reafirmando o absoluto compromisso com o equilíbrio fiscal e dizendo, é possível crescer com responsabilidade fiscal, é o que nós faremos sem abrir mão em absoluto do bem-estar da população. Obrigado. Boletim G20. Informações sobre o principal fórum de cooperação internacional presidido pelo Brasil.
Ministros e ministras da saúde dos países do G20 estão reunidos nesta semana no Rio de Janeiro para discutir um consenso que será apresentado na cúpula de líderes do grupo, marcada para os dias 18 e 19 de novembro, também na capital fluminense. A ministra da Saúde do Brasil, Nízia Trindade, destacou a importância da formação de uma coalizão internacional para a produção local e regional de vacinas e medicamentos, especialmente em regiões com dificuldades de acesso a esses itens essenciais. Ela disse que a iniciativa engloba o conceito de uma só saúde. Essa abordagem é considerada um pilar estratégico na luta contra emergências globais, como pandemias e mudanças climáticas. É necessário construir capacidades locais, nacionais e globais, envolvendo a participação social. Essa estratégia visa melhorar o acesso a vacinas, medicamentos, diagnósticos, com foco nas doenças que afetam populações em situação de vulnerabilidade. Ao mesmo tempo, busca fortalecer capacidades nacionais e regionais. A ministra Nízia Trindade ressaltou a parceria composta pela Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial da Saúde Animal, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Juntas, essas entidades desenvolveram um plano de ação conjunto para a saúde de 2022 até 2026. Para a ministra, essa cooperação é essencial para enfrentar desafios como a resistência antimicrobiana, pandemias e o impacto das mudanças do clima na saúde global. Uma só saúde tem o potencial de ser uma ferramenta valiosa para lidar com vários desafios da saúde global, balizando as nossas ações, fomentando o diálogo e as iniciativas conjuntas. Isso nos permitirá unir as peças do quebra-cabeça, ver as situações de uma nova perspectiva, como um todo e não de forma fragmentada. Além da coalizão e da parceria com as organizações, o evento conta com um painel de alto nível, onde ministros e representantes do G20 compartilham suas experiências na implementação de políticas alinhadas a uma só saúde. Para a presidência brasileira do G20, a coalizão global representa um compromisso com soluções multilaterais e sustentáveis. Isso reforça a conexão entre mudanças climáticas e saúde. A proposta busca fortalecer o desenvolvimento dos sistemas de saúde no mundo. Do Rio de Janeiro, com informações do G20, Leandro Molina. Boletim G20, uma parceria do G20 Brasil com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse www.g20.org. Primeira pergunta é Mariana Carneiro. Obrigada. Estadão. Oi, boa tarde. Tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta para o presidente Alckmin sobre a entrada da Caixa na NIB. O senhor tem mais detalhes o senhor falou verde e empresas exportadoras. O senhor tem mais detalhes sobre o funding, de onde vem, qual a taxa de juros e em que medida ela vai repetir isso no ano que vem ou vai ser só esse ano, 63 bilhões? E também fazer uma avaliação um pouco mais de longo prazo, que o senhor já falou. Começamos com 300 bilhões, escalamos e agora chegamos em 405 bi. A preocupação de todo o mercado é sobre o impacto fiscal dessas medidas. Ou seja, se há linhas de financiamento com algum tipo de subsídio do Tesouro Nacional e como que faz para mitigar esse tipo de risco no momento que a gente está nessa cruzada aí fiscal. Olha, não existe mais TJLP, é TLP, é mercado. Então, a boa notícia, primeiro que estava previsto em 300 bilhões para o plano mais produção, para crédito para a indústria, foi para 405 bilhões. Então, o crédito é fundamental para alavancar investimentos. A entrada da Caixa são mais 63 bilhões, até 2026. E concentrada na área de exportação e verde. O que tem equalização de taxa de juros é inovação. Então, inovação, você tem TR. Aí é BNDES, Embrapi e FINEP. 66 bilhões. E aí, como é pesquisa, desenvolvimento e inovação, é TR. TR, em torno de 4%, vai dar juros real praticamente zero. O restante é TLP, é mercado. Você tem o fundo do clima.
Então, pode equalizar um pouco mais para baixo. O que for relativo à indústria verde, aí você pode entrar no fundo do clima. E o restante, o que tem feito o BNDES, eu até vou verificar se a Caixa também pretende fazê-lo. Quem exporta e recebe em dólar, ele está praticamente redeado. Então, você poderia financiar em dólar. Quem exporta e recebe em dólar. Então, você poderia financiar em dólar, o risco é praticamente inexistente, você está redeado. Isso a Caixa pode lhe dar mais informações. Mas são 63 bilhões a mais, é 0,5% do PIB, de crédito, e um crédito bastante voltado à exportação. Nós estamos batendo recorde de exportação. O ano passado foram 340 bilhões de dólares. E veja que é recorde em valor, mas muito mais em volume, porque muita commodity caiu de preço. Então, você pegar o mundo, não cresce muito. O ano passado, o comércio exterior cresceu 0,8% em volume. O Brasil cresceu 8,2%. O Brasil cresceu 10 vezes a média mundial em volume. E em valor também teve recorde aí de 340 bilhões de dólares. A outra boa notícia é o LCD. Acho que é questão aí de semanas, ele vai estar sendo lançado, a letra de crédito do desenvolvimento. Você tem LCA para agricultura, tem LCI imobiliário, você vai ter o LCD para indústria, comércio e serviços. Pode ser 1% mais barato o crédito. Por quê? Porque é mercado, não é governo, é mercado. Quem comprar esse título, pessoa física isento de imposto de renda, e pessoa jurídica reduz de 25 para 15. Este benefício é direto para o tomador. Então o tomador pode ter um crédito aí 1% mais barato. Muitíssimo obrigado aí a vocês. Um abraço. Oi, pessoal. A próxima pergunta é Matheus Maia, Poder 360. Oi, ministros. Eu vou ser bem direto. Eu queria entender o que de fato é dinheiro novo que foi anunciado hoje e o que é um balanço anunciado. Olha, o que foi anunciado hoje é a missão 3. A missão 3. Missão 3 é infraestrutura. Então, resumindo aqui, a VEG anunciou investimento de 1,8 bilhão. Um investimento especialmente na área de baterias. Então, os veículos elétricos, carros, veículos leves, caminhão, ônibus, é tudo importada a bateria. Então, nós temos uma meta de fabricação no Brasil de baterias. A BYD também pretende fabricar no Brasil. O anúncio foi feito pela VEG, 1,8 bilhão. Depois, a indústria da construção, através da CEBIC, 222,5 bilhão, que é a indústria da construção civil. E ela é importantíssima porque é emprego, né? Não tem nada que empregue mais e tão rápido do que a construção civil. Depois a BIDIB, 833 bilhões. Aqui esse investimento tem público e privado. Quando amanhã vai ser lançado a concessão da Rota do Zebu, a BR 262. Estou em dúvida se é 262 ou 242. Mas vai ser lançado de Belo Horizonte a Uberaba. É investimento, é uma concessão, é investimento privado. Então o governo tem investimento próprio, ele investe e ele chama o setor privado, PPPs, concessões, tudo isso tem um aspecto importante. A indústria de base, ela é fundamental. A Bramate, 1,6 bilhão, que é material de construção, também é anunciado.
E tem um menorzinho de 12 milhões do BIM, mas ele é pequeno em termos de valor, mas ele tem um grande significado em termos de redução de custo. Então, a indústria da construção, com esses softwares, com o BIM, ela pode ter uma redução de custo bastante significativo. Quando soma tudo isso, dá 1,06 trilhão. Quando você pega o que já foi anunciado, indústria do aço, 100 bilhões, papel e celulose, 120, automóveis, veículos, 130, farmácia, farmacêutica, indústria de saúde, 49, você vai juntando tudo, nós chegamos aí a 1 trilhão e 690 bilhões de reais. Ok? Próxima pergunta, Amanda Pupo, broadcast. Boa tarde, ministro, presidentes. Eu queria primeiro só tirar uma dúvida com o ministro Jader sobre o que ele falou da aprovação para 2024 no Conselho Curador. Só para, o senhor falou ali de repetir o número de 2024, eu só queria entender exatamente o que seria. E também sobre a entrada da Caixa, se o Ministério pudesse dar mais detalhes. Por exemplo, o enquadramento para as empresas conseguirem esse crédito é o mesmo dos outros enquadramentos dos bancos que já atendem a NIB atualmente? Que tipo de empresa vai poder buscar esse crédito específico da Caixa? Enfim, se tiverem mais detalhes sobre esse tópico especificamente, eu agradeço. Obrigada. Sobre a Caixa Econômica Federal, ela está lançando 63 bilhões voltado à exportação e verde. Então, todos os projetos de busca de crédito para exportação vai estar aberta a Caixa para financiar. E, de outro lado, e é importante destacar que exportação tem FGE, tem Fundo Garantidor de Exportação. Então, tem um fundo garantidor importante. E a indústria verde. Então, os projetos todos ligados à descarbonização, a Caixa receberá o pedido. Oi, Simone Iglesias, Bloomberg. É que eu acho que o ministro ia responder uma coisa antes. Nós estamos dialogando com todos com o ministro Marinho, que é o presidente do Conselho, e com os outros conselheiros, para a gente repetir o mesmo número de 2024, nós vamos repetir o mesmo número em 2025, em termos do valor do Fundo para Habitação. Essa é a nossa proposição, esse voto vai ser levado para o Conselho para ser analisado pelos conselheiros. Eu estou em dúvida só se é 125 ou é 126 bilhões. Eu vou pedir para a minha assessoria passar exatamente para você, mas eu acho que é 126 bilhões de reais. Mas eu não tenho esse número aqui exatamente porque, na verdade, houve uma variação, né? Você vai se lembrar, nós começamos o ano com 121, aí depois nós fomos pedindo os processos de suplementação. Mas eu acho que fica entre 125 e 127 bilhões. Agora sim, a Simone Iglesias, Bloomberg. Boa tarde. Presidente, uma pergunta rápida para o senhor. O senhor mencionou algumas vezes a LCD, mas o Banco Central ainda não autorizou a B3 a ser custodiante dessas operações. Eu gostaria de saber se o governo está fazendo ali, qual a expectativa, se ainda esse ano, se o governo está fazendo um trabalho junto ao BC para que isso resolva rápido. Obrigada. A expectativa é ótima. A gente acha que em até 2 semanas deve estar resolvido. E a LCD é importante, é uma lei federal, foi aprovada a lei, serão 10 bilhões, né, Wallace? 10 bilhões por ano, inicial, e será lançada pelos bancos de desenvolvimento. Então, é BNDES, BASA, BNB, são os 3, né, principais. O BNDES, é claro, que vai liderar esse trabalho. E é mercado, você lança o título. Então, nós estamos muito otimistas que isso é bastante esperado. E vem num bom momento. Por quê? A indústria bateu em 84% a ocupação. Caiu bastante a ociosidade. Precisa investir. Então, se caiu a ociosidade, eu tenho demanda, eu preciso investir. Então, o que nós fizemos? Depreciação acelerada.
Ao invés de você compra uma máquina, um equipamento, vai ampliar a fábrica, ao invés de depreciar em 15 anos, você deprecia em 2 anos. Ou seja, o governo não está abrindo mão da carga tributária, mas ele está antecipando a depreciação. Ele perde no fluxo. Ao invés de devolver em 15 anos o tributo, ele reduz em 2 anos. Então você vai ter um estímulo para renovar o parque fabril. Precisa crédito. É nesse momento que vem o LCD. Então 3 coisas importantes. Necessidade de investimento, porque caiu a ociosidade, a indústria vai investir, aumentou a confiança também. Segundo, depreciação acelerada, em vista que você vai ter uma redução do custo para comprar essas máquinas e equipamentos, uma depreciação em 2 anos e o crédito, o LCD. Última pergunta, tá, pessoal? Me permita, só o número é 130 bilhões. Esse foi o número apresentado pelo Ministério da Cidade para o Conselho Curador, 130 bilhões. Para 25. Última pergunta é Mariana Holanda, Folha de São Paulo. Boa tarde. Diante de tudo que foi dito, uma última pergunta rapidinha, que não tem diretamente a ver com o tema, mas tem a ver também. A gente pode esperar para essa semana um anúncio de alguma medida para corte de gastos, presidente? Porque está havendo talvez uma demora nisso, e será que isso não atrapalha o setor produtivo? Obrigada. Olha, o ministro Rui Costa foi bastante claro falando da responsabilidade fiscal. Tá bom? Muito obrigado a vocês. Obrigada, pessoal. A gente precisa preparar o nosso Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, de uma forma estruturante para poder lidar com essas adversidades que devem ser uma rotina. A gente tem dito que é um novo normal. Então, conviver com esses extremos climáticos será o novo normal para o Sistema Único de Saúde e a gente precisa estabelecer, então, processos estruturantes na nossa política para que a gente possa enfrentar da melhor forma possível. No primeiro semestre deste ano, a Força Nacional do SUS foi acionada para agir nas enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul. A Força Nacional do SUS realizou mais de 25 mil atendimentos à população afetada pelas fortes chuvas e inundações no Rio Grande do Sul. As equipes volantes do Ministério da Saúde fizeram mais de 5 mil atendimentos. Houve ainda assistência a mais de 1.000 indígenas, 640 atendimentos psicossociais e 66 remoções aéreas. E antes mesmo da metade do ano, uma outra emergência decorrente das extremidades climáticas no norte do país acionou o alarme emergencial da Força Nacional do Sistema Único de Saúde. Eu sou Luísa Baruffi e neste episódio do Papo Saúde bati um papo com Rodrigo Stabile, coordenador da Força Nacional do SUS, que contou como o Ministério da Saúde tem agido e como a Força Nacional do SUS age e cuida do Brasil. Ministério da Saúde oferece Papo Saúde, conversas que cuidam. O Brasil enfrentou a pior estiagem em 75 anos. A seca extrema e os incêndios florestais assolaram o norte do país e a Força Nacional do SUS foi acionada pela ministra Nízia Trindade para o apoio à gestão no enfrentamento às consequências da seca e das fumaças das queimadas na saúde da população. A Força Nacional do SUS, ela é um mecanismo, ela é uma coordenação que fica dentro da Secretaria de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, mas ela é um mecanismo muito parecido, acho que para a população entender, com o SAMU. Quando a gente vê uma urgência e emergência ali no nosso município, a gente vê uma ambulância do SAMU, a gente olha assim e fala, nossa, o SAMU chegou. Então, se o SAMU chegou, a gente está bem atendido. A Força Nacional do SUS é uma força muito parecida com essa. Ela tem ali profissionais os mais capacitados do Brasil, que acaba trabalhando desde a gestão em emergência, em saúde pública, em catástrofe, em calamidade,
calamidade, né? A força foi criada, para você ter uma base, em 2011, com aquele grande deslizamento que aconteceu com chuvas no Rio de Janeiro, ou seja, um evento muito parecido com o Rio Grande do Sul, que mostrou a necessidade de ter uma força especializada em assistência em saúde para poder ser acionada e ajudar o território brasileiro e também outros países, né, que também necessitam de ajuda numa atenção especializada e assistência à saúde a calamidades públicas, emergências em saúde pública, evento em massa, ou seja, aonde a gente tem grandes movimentações de gente ou de clima ou eventos epidemiológicos, você precisa ter uma força especializada que chega para poder auxiliar a população, auxiliar ao governo local a poder planejar, sair e ser resiliente desse evento aí que aconteceu, eventos em saúde pública. O coordenador Rodrigo Stabile explica como foi a assistência na região norte do país durante o período de seca extrema e das queimadas florestais. Vamos fazer um comparativo lá com o Rio Grande do Sul, né? Quando nós chegamos no Rio Grande do Sul, a gente atuou muito forte com as equipes de aeromédicos. A gente estava precisando fazer resgate aéreo, apoiar todas as forças que atuaram ali no momento de resgate para poder salvar quanto mais vidas a gente pudesse salvar via aí sobrevoos, a gente fez para poder tentar estabelecer essa primeira linha de cuidado. Depois nós montamos também 4 hospitais de campanha, né? Então, onde a gente estava oferecendo ali acesso integral à saúde. Nós colocamos hospitais próximos às unidades de pronto atendimento para poder desafogar as unidades de pronto atendimento. A gente também colocou profissionais para poder atender de forma volante nos municípios que foram afetados, né? Então, nós chegávamos ali por via terrestre, nos abrigos que estavam também a população abrigada, esperando ali a enchente diminuir para voltar às suas residências. Quando a gente se depara neste momento de seca, a gente começa a atuar pela Força Nacional, primeiro ajudando o Estado e o município a fazer uma reorganização da sua gestão para que ela possa entender quais são os principais processos de saúde, né, e de doença que chegam quando a gente tem uma longa estiagem e fumaça. Então, o sistema de saúde não estava preparado para isso. Então, um processo de reorganização e um processo de formação foi a primeira medida que nós fizemos com a Força Nacional. A outra medida é trabalhar no acesso às comunidades, né? Nós estamos agora preparando uma missão onde profissionais médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem irão acessar comunidades indígenas que estão isoladas no Pará para que a gente possa restabelecer o processo de saúde lá dessas comunidades indígenas. No Acre, a gente acessou as comunidades ribeirinhas também levando um processo de saúde muito parecido com a atenção primária à saúde, né? Então, a gente está chegando à comunidade que está sofrendo sem água potável ou muitas vezes passando fome, você leva um pouco de humanidade para aquela população, a gente leva um pouco de calor humano e você leva também ali o processo de saúde para restabelecer, então, o cuidado da atenção primária à saúde. Então, nós estamos falando de um processo que é muito diferente do Rio Grande do Sul, lá no seu início, mas que é muito semelhante ao Rio Grande do Sul quando a gente deixou Rio Grande do Sul, quando a gente estava trabalhando ali, né, dando a atenção primária à saúde àquela população que estava ali voltando para a sua rotina. Neste caso, a gente está tentando restabelecer novamente a rotina de saúde para aquelas comunidades que já tinham acesso à saúde, mas que por conta da estiagem ela foi prejudicada. A atuação emergencial da Força Nacional do SUS não se restringe apenas a eventos climáticos de norte a sul do Brasil. Desde setembro, ela está atuando também na repatriação dos brasileiros que moram no Líbano. Então, a repatriação ela começou mês passado. A gente já repatriou 1.105 brasileiros, né, e 14 PETs. Então, a Força Nacional do SUS
ela faz parte do grupo de repatriação, né? Então a aeronáutica ela é responsável por trazer esses repatriados do Líbano ao Brasil, e chegando ao Brasil, a Força Nacional do SUS faz a acolhida desse pessoal, né? Uma acolhida humanitária. Então, junto com a Força Nacional do SUS, a gente conta com profissionais, todos eles capacitados no idioma, né? Então, pessoal que fala inglês, que fala árabe ou francês. Temos também uma tradutora que acompanha também a nossa equipe. Quando a gente pensa em trabalhar com repatriados, né, com refugiados de guerra, a gente trabalha num ambiente muito sensível. As pessoas estão deixando a sua casa, as pessoas viram bombardeios, as pessoas viram pessoas morrerem, né, ou foram inclusive acometidas. A gente fez repatriados, por exemplo, que teve contato com a fumaça do bombardeio, né? Então aconteceu o bombardeio, ele voltou à sua casa e viu que sua casa tinha sido dizimada e tentou pegar ali ainda seus documentos pessoais, né, manipulando ainda a casa quente que a gente fala, né? Então são pessoas que chegam com uma sensibilidade muito grande. Então, a gente tenta fazer um ambiente muito parecido com aquele ambiente onde essa pessoa estava. Então, todos os nossos profissionais recrutados são profissionais que ou são de origem libanesa ou conhecem profundamente a cultura libanesa. Então, a gente tinha médicos mais velhos para atender o mais velho, a gente tem mulheres para atender as mulheres, a gente faz o acolhimento no idioma deles, né? As crianças recebem um acolhimento da forma que elas são acolhidas quando estão em grupo lá no Líbano. A gente serve as refeições que eles gostam de comer quando chegam nesta acolhida, e a Força Nacional tem o papel de fazer este primeiro acolhimento, entender qual é o processo de saúde desta população que está chegando ali, e a partir dali fazer o encaminhamento para a nossa rede. O objetivo é fazer a repatriação da maneira mais humanizada possível. Rodrigo esclarece que a Força Nacional do SUS segue em alerta para cuidar da população e do Brasil. Você sabe que a gente trabalha com emergência, né? Então, obviamente que a emergência que chegar no Brasil, a gente vai tentar fazer da melhor forma possível para que a gente possa oferecer o mais rápido possível o restabelecimento da saúde para aquela população. Mas a gente já está em alerta, né, climatológico. Tinha dito aí até que a gente está olhando onde chove muito, pode chover mais, então a gente tem olhado com bastante carinho o próprio Rio Grande do Sul, onde já tem previsões de chover além do previsto. A gente tem olhado o sul da Bahia, a gente tem se preparado, na verdade, para aumentar o nosso efetivo para a estiagem, porque apesar da gente ver chuvas esparsas, a gente não tem ainda nenhum indício de melhoria do aumento das calhas desses rios, e agora a população começa a sofrer mais, então esse é um grande desafio para a Força Nacional do SUS, e a gente sabe que quando chove, a gente tem as nossas amigas arboviroses, né? Então dengue, zika, chikungunya. Então a gente já está preparando também o nosso efetivo para poder auxiliar aí o Brasil no combate à dengue com um novo plano, que é um plano preparatório que o Ministério da Saúde lançou recentemente, até junto com o presidente Lula, né? Então nós estamos cada vez mais no Brasil, e essa é a impressão que a gente tem que trabalhar com emergência, cada vez mais o povo brasileiro e o próprio governo brasileiro tem entendido a importância de se lidar aí com emergências em saúde pública e trazer mais para a nossa rotina, né? Então, estar preparados enquanto sociedade é muito importante para a gente vencer essas adversidades climáticas que pintam aí no nosso futuro recente. E para ficar por dentro de como o Ministério da Saúde está se preparando para o combate às arboviroses, confira os próximos episódios do Papo Saúde. Até mais! Você ouviu o Papo Saúde, podcast do Ministério da Saúde feito para cuidar de você. Caixa Notícias.
A Caixa finaliza nesta quinta-feira, dia 31, o pagamento do Bolsa Família e Auxílio Gás referentes ao mês de outubro, com a realização do crédito para os beneficiários com o número de identificação social ONIS terminado em 0. O pagamento é realizado preferencialmente na conta Caixa Tem ou na sua poupança da Caixa. Vale lembrar que com a conta Caixa Tem, o beneficiário pode fazer transferências, pagar contas e fazer até Pix direto no aplicativo do celular. O benefício também pode ser movimentado utilizando o cartão de débito da conta nos comércios ou nas unidades lotéricas correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e em agências da Caixa. Também é possível o saque sem cartão, utilizando-se a identificação biométrica previamente cadastrada. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família é bem fácil. Basta entrar na loja de aplicativos do seu smartphone. É de graça, não se esqueça. Caixa Notícias. A Caixa paga nesta quinta-feira, 31 de outubro, nova parcela do programa Pé de Meia para os estudantes do ensino médio regular e ensino médio da educação de jovens e adultos, a EJA, nascidos nos meses de julho e agosto. O incentivo será acreditado em conta poupança Caixa Tem e os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. O estudante pode fazer transferências, pagar contas e Pix direto no aplicativo do celular. Além disso, o aluno pode movimentar os valores com o cartão do programa, fazendo compras e pagamentos. O programa Pé de Meia apoia a permanência e a conclusão escolar dos estudantes matriculados no ensino médio e na educação de jovens e adultos da rede pública. Para mais informações sobre os pagamentos do Pé de Meia, acesse www.caixa.gov.br. Mensagens falsas alertando sobre uma pane no pagamento do Bolsa Família têm circulado nas mídias digitais e preocupado beneficiários. O conteúdo incita o saque de todo o pagamento para que os beneficiários não percam o dinheiro que, segundo a mensagem falsa, seria tirado das contas. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome esclarece às pessoas atendidas pelo Bolsa Família que não há pane no pagamento. Essa desinformação está sendo divulgada especialmente no Pará. Neste estado, o calendário de pagamento dos programas Bolsa Família e Auxílio Gás está unificado em 140 municípios neste mês de outubro. O MDS recomenda aos beneficiários do Bolsa Família e outros programas sociais que verifiquem sempre as informações que recebem antes de compartilhá-las. Em caso de dúvidas, o cidadão deve procurar a ouvidoria do MDS pelo Disque Social, número 121. Outra alternativa é o portal www.gov.br/MDS. Reportagem Érica Braz. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária recebeu um comunicado da Novo Nordisk, empresa responsável pelo produto biológico Ozempic, sobre indícios de que canetas de insulina Fiasp Flex Touch foram readesivadas e reaproveitadas com rótulos de Ozempic do lote NP5K174, que possivelmente foram retirados indevidamente de canetas originais do medicamento. Segundo a Novo Nordisk, as principais indicações de fraude são: a caneta de Ozempic é de cor azul clara, com o botão de aplicação cinza. Já canetas de insulina Fiasp são de cor azul escura, com o botão laranja. E adesivos e indicações de nova fórmula ou informações semelhantes, a Novo Nordisk não lançou nenhuma nova fórmula de Ozempic desde sua chegada ao mercado em 2019. Conforme o comunicado da empresa, em caso de dúvidas sobre os pontos de venda ou caso sejam identificadas unidades dos medicamentos com suspeita de falsificação, a população ou os profissionais de saúde não devem utilizar o produto e devem ainda entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da Novo Nordisk, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, pelo telefone 0800 014 4488 ou 24 horas pelo e-mail saque.br@novonordisk.com. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Seixas.
A geração de empregos com carteira assinada no Brasil segue crescendo. Mais de 247 mil novos empregos formais foram criados em setembro. Os dados são do novo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, e foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego nesta quarta-feira, 30 de outubro. Todas as unidades da federação fecharam setembro com saldo positivo na geração de empregos formais. Os estados com maior saldo foram São Paulo, seguido do Rio de Janeiro e de Pernambuco. Em relação à escolaridade, os trabalhadores com ensino médio completo representaram o maior saldo nas contratações, 165.388. No acumulado deste ano, entre janeiro e setembro, o saldo supera 1.980.000 novas vagas. Desta forma, o estoque de empregos formais no Brasil chegou em setembro a 47.490.000 postos, o maior número de empregados com carteira assinada registrados na história brasileira. E desde janeiro de 2023, o saldo supera 3.570.000 novos empregos com carteira assinada no país. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Seixas. Boletim G20. Informações sobre o principal fórum de cooperação internacional presidido pelo Brasil. Às vésperas da reunião de ministros da saúde do G20, a ministra brasileira Nízia Trindade enfatizou a importância da abordagem Uma Só Saúde, como saída para enfrentar desafios emergentes e reemergentes, como pandemias, resistência aos antimicrobianos, mudanças do clima e outros desafios à saúde das populações. Segundo ela, o conceito Uma Só Saúde tem sido o tema central do grupo de trabalho de saúde e tem o potencial de ser uma ferramenta valiosa para lidar com vários desafios da saúde global. Isso ocorreu a partir da compreensão de que não é possível pensar a questão ambiental e climática hoje sem pensar nos impactos na saúde. Mas já se chegou a um consenso de que não é possível mais ter a saúde sem enfrentar essa pauta. E a abordagem de One Health, o que significa isso? Que cada vez vai ser mais difícil separar saúde humana e saúde animal. A ministra esclareceu que o conceito de uma só saúde também está conectado à proposta de criação da Coalizão Global para a Produção Local e Inovação, braço na saúde da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, uma das entregas da presidência brasileira do G20. A nossa proposta é uma coalizão para a produção local e regional de tecnologias de saúde, vacinas, medicamentos, diagnósticos. É a face da saúde na grande aliança que o presidente Lula está propondo ao mundo, porque uma das faces mais cruéis, da desigualdade na saúde é essa falta de acesso às novas tecnologias e mesmo antigas tecnologias. Então é dizer que há toda uma concertação de países para que a gente possa ter um mapa atualizado dessas capacidades dos países e investir. Não necessariamente todos os países vão fazer a mesma coisa ou produzir as mesmas vacinas, mas cada um pode desenvolver uma parte nesse processo. A proposta brasileira sugere que o financiamento da coalizão seja voluntário e que cada projeto seja financiado através de acordos específicos entre os envolvidos, sem contribuições obrigatórias. A seleção dos projetos levará em conta o potencial de impacto na promoção da saúde global, priorizando doenças e populações em maior situação de vulnerabilidade. Nesta quinta-feira, dia 31, acontecem as reuniões ministeriais de saúde e da Força-Tarefa de Finanças e Saúde, onde os temas serão discutidos com a expectativa de que sejam firmados consensos entre as autoridades. Do Rio de Janeiro, com informações do G20, Luciana Bento. Boletim G20, uma parceria do G20 Brasil com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse www.g20.org. Boletim G20, informações sobre o principal fórum de cooperação internacional presidido pelo Brasil. O Ministério da Educação coordena as atividades da Semana do Ceará, Centro Global de Educação, que acontece de 29 de outubro a 2 de novembro no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.
O evento começou com a reunião técnica do Grupo de Trabalho da Educação do G20, terceira e última etapa do grupo sobre a presidência brasileira. Francisco Souza, assessor especial para assuntos internacionais do Ministério da Educação, explicou que o grupo de trabalho tem discutido as prioridades da presidência brasileira do G20 para a educação. Desde o começo dessa presidência brasileira do G20, o plano era trabalhar 3 tópicos e dedicar cada encontro presencial a um tópico. A gente teve uma reunião primeiro em Brasília, mais específica sobre valorização dos profissionais da educação, uma reunião no Rio sobre material pedagógico digital, e essa terceira reunião tem a importância de ser o momento presencial para debater esse terceiro tópico que ainda faltava ser desenvolvido, que é o tópico do engajamento escola-comunidade. As atividades do Grupo de Trabalho de Educação do G20 no Ceará continuam até o dia 31 de outubro. Logo em seguida, ocorrerá a reunião global de educação, feita em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, de 31 a 2 de novembro. Com informações de Fortaleza, no Ceará, para o G20, Thiago Souza. Boletim G20, uma parceria do G20 Brasil com a Rede Nacional de Rádio. Para mais informações, acesse g20.org. Sintonia, uma parceria da Assessoria de Comunicação da Casa Civil da Presidência da República com a agência Rádio Gov. O governo federal anunciou investimentos de 1 trilhão e 600 bilhões de reais como parte da terceira etapa do Nova Indústria Brasil. O programa impulsiona a economia brasileira, priorizando a inovação e a sustentabilidade por meio de esforços dos setores público e empresarial. Na missão 3, lançada nesta quarta, 30, os recursos serão direcionados ao eixo de mobilidade verde e cidades sustentáveis, com melhorias na infraestrutura urbana e na qualidade de vida nas cidades. 75% dos recursos são de origem privada. Em cerimônia no Palácio do Planalto, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, reforçou a importância da retomada do planejamento de Estado para o desenvolvimento econômico do país. A nova indústria é uma política de Estado que é feita a partir da transversalidade com o PAC, acenando para a indústria que nós precisamos ter uma indústria mais moderna, mais digital, e a gente possa, com isso, também ganhar espaço na exportação para ser uma indústria exportadora. Esse governo caminhará unido para garantir a continuidade do investimento privado e público, fazendo o diálogo e os ajustes necessários para a economia seguir o seu rumo. Minuto Ciência. Para dar continuidade ao impulsionamento do desenvolvimento nacional até 2033, foram anunciados pelo governo federal nesta quarta-feira investimentos da ordem de 1,6 trilhão de reais em projetos ligados à missão 3 da Nova Indústria Brasil, previstos até 2029. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, participou do ato conduzido pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto, em Brasília. O objetivo da Missão 3 é melhorar a qualidade de vida nas cidades, integrando mobilidade sustentável, moradia, infraestrutura e saneamento básico. Do total dos recursos, 75% serão provenientes da iniciativa privada. O MCTI, através da financiadora de estudos e projetos, assinou a contratação de 10 projetos no valor total de 157,2 milhões. A previsão é de que até o final de 2026, a pasta contrate cerca de 4 bilhões de reais em projetos relacionados aos temas dessa missão. Quase 10 bilhões de reais dos recursos da FINEP irão para o projeto de um barco voador, veículo capaz de voar sobre a lâmina dos rios. A tecnologia vem sendo desenvolvida pela startup amazonense AeroRiver. O equipamento poderá transportar até 10 passageiros, inclusive em períodos de seca, alcançando 150 km por hora. Os demais projetos envolvem soluções para aviação sustentável, centros de pesquisa e tecnológicos, remanufatura de resíduos e desenvolvimento de caminhão elétrico autônomo para uso industrial, entre outros.
Reportagem Mariana Leite. Minuto Ciência. Transição energética, o desenvolvimento com sustentabilidade e as mudanças climáticas também são temas que estão na agenda prioritária do Brasil para a reunião de cúpula do G20. Além de formas de financiar o enfrentamento desses problemas pelos países mais pobres e ações para a redução dos danos. A reunião de cúpula do G20 começa no dia 18 de novembro, no Rio de Janeiro. O G20 é o grupo formado pelos países que possuem as 19 maiores economias do mundo, mais União Europeia e União Africana. Ao longo do último ano, uma força-tarefa fez diversas reuniões para consolidar propostas que serão apresentadas aos chefes de Estado. E para falar mais sobre esses assuntos, recebemos ao vivo na Voz do Brasil a secretária nacional de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Ana Toni. Boa noite, secretária. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Secretária, vamos falar da Força-Tarefa de Clima do G20, que concluiu aí os trabalhos na semana passada nos Estados Unidos. Quem faz parte desse grupo e quais foram as atividades desenvolvidas? Então, essa força-tarefa foi uma inovação que o presidente Lula trouxe para o G20, nunca teve antes em nenhum outro G20, e foi uma inovação muito bem acolhida por todos. E pela primeira vez sentou-se numa força-tarefa Ministérios da Fazenda, Ministérios de Mudança do Clima, bancos centrais e, logicamente, relações exteriores, para juntos podermos debater o que precisa ser feito em termos de mudança climática e na mudanças das economias para financiar os projetos aí de descarbonização e de adaptação. Já teve anúncio nesse sentido, né, com relação às mudanças climáticas? Já a gente terminou a Força-Tarefa de Clima semana passada, foi a última reunião onde estavam os ministros de Fazenda, de Meio Ambiente, Banco Central e de Relações Exteriores em Washington. Essa reunião aconteceu lá, como eu disse, foi assim muito bem acolhida, teve grandes avanços, porque discutiu-se como é que a gente faz com que a área mais financeira absorva aí o que precisa acontecer em termos de financiamento, e vi que a notícia que acabou de ser anunciada que tem a ver, né, o NIB, que é toda a nova indústria de sustentabilidade que o Brasil já está caminhando para isso, já tem diversos programas que o governo brasileiro já está colocando: restauração, florestal, nova indústria, o mover, né, na área de mobilidade, e a força-tarefa era assim, tudo bem, os programas, os projetos estão aí, como é que eles serão financiados, que tipo de mudanças na economia global precisam acontecer para financiar países como o Brasil, que já tem os projetos, já tem os planos. Um ponto que vai ser defendido pelo Brasil na cúpula do G20 é o financiamento de ações sustentáveis pelos países mais ricos para as nações mais vulneráveis, né? Do que se trata essa proposta? Teve, assim, desde o começo do Acordo de Paris, teve um acordo que países desenvolvidos, que têm a responsabilidade histórica aí pela poluição e pelas mudanças do clima, que eles financiariam as ações dos países menos desenvolvidos, principalmente os mais pobres e mais vulnerabilizados. E esse veio um montante de 100 bilhões de dólares, que foi de 2020 a 2025, que foi essa promessa. Demorou muito para eles financiarem, mas agora, pelo jeito, estão financiando esse montante. E o grande debate agora é qual é a nova promessa para, a partir de 2025, quanto os países desenvolvidos vão alocar para apoiar os países em desenvolvimento e o que os bancos multilaterais têm que fazer para que esse recurso se alavanque mais investimento privado. A senhora mencionou o Acordo de Paris, que é de fato um marco importante, né, no combate às mudanças climáticas, um marco histórico. E no Acordo de Paris houve uma proposta de limitar o aumento da temperatura do planeta a 1,5 graus Celsius por ano? Não, até 2100. Até 2100. Como é que isso pode ser alcançado? Como é que está esse debate? Então, assim, infelizmente, esse ano a gente já chegou muito próximo a essa meta de temperatura. E o nosso interesse global é que a gente já viu os desastres climáticos que estão acontecendo no Rio Grande do Sul, a seca na Amazônia, os incêndios. Então, assim, se a gente passar de 1,5 graus, esse tipo de desastres cada vez mais vão acontecer com muito
mais regularidade. Então é isso que a gente não quer que aconteça. Por isso, todos os países, e principalmente os que emitem mais, deixarem de emitir gases de efeito estufa, a negociação que vai acontecer agora em Baku, que vem acontecendo em todas as COPs, e que a gente já sabe assim, o que precisa ser feito. Agora como é que a gente viabiliza os meios de implementação para que os países implementem as suas promessas. Cobrar o cumprimento dessa promessa. Cobrar o cumprimento e aumentar a promessa, porque a gente já percebeu que mesmo que a gente, quando coloca todas as promessas que estão na mesa, a gente chegaria ainda mais ou menos em 2,5 graus. Então, as promessas também agora terão que ser feitas, a chamada contribuição nacionalmente determinada, que todos os países têm a obrigação de colocar as suas metas para 2035. E o Brasil está se preparando através do Plano Clima também para chegar com uma nova promessa. E nesse contexto todo, o Brasil é uma liderança, né, na agenda ambiental em nível global. Como é que o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima faz essa interlocução com outros países e órgãos internacionais? Você está absolutamente certo, o Brasil é uma liderança. Lembrar que a Convenção de Mudança do Clima nasceu no Brasil, né? Nasceu no Rio de Janeiro, no Rio 92, então temos muito que celebrar. E desde 2015, o Brasil já pôs uma meta de descarbonização muito ambiciosa, então o Brasil liderando pelo exemplo, e não só, obviamente, o Ministério do Meio Ambiente, todos os ministérios, Itamaraty, Fazenda, nós temos uma relação muito boa com todos os países, porque eles sabem que o Brasil é um dos países que está liderando pelo exemplo. Já estamos fazendo e conseguimos falar com todos os países. O Brasil consegue falar desde com os países que têm mais dificuldade com essa pauta de mudança do clima, com os países que querem avançar muito mais rápido. Então, é um país que tem ajudado a criar essas pontes e avançar na agenda climática. Muito bem, assuntos que a gente vai continuar tratando por aqui, especialmente no mês que vem, durante a reunião do G20 Social e reunião de cúpula do G20 em novembro. Queria muito agradecer a secretária nacional de Mudança do Clima, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Ana Toni. Obrigada, secretária, pela sua entrevista. Obrigado. Olá, eu sou Bruna Rodrigues e você está ouvindo o Boletim MEC. Nesta quarta-feira, aconteceu o segundo dia da Semana Ceará, Centro da Educação Global. O destaque foi a reunião de ministros da educação dos países que compõem o G20. Os ministros revisaram o resultado das atividades neste ano da presidência brasileira. O ministro da Educação do Brasil, Camilo Santana, compartilhou detalhes sobre o trabalho que vem sendo realizado. Quando o G20 veio para o Brasil, nós sugerimos 3 temas importantes para a discussão neste ano aqui no Brasil. Um que é a valorização dos professores, da carreira do magistério. O segundo ponto foi como a gente dividir as experiências de ferramentas tecnológicas pedagógicas entre os países. Vários têm experiências importantes, principalmente digitais, para que os outros países pudessem conhecer. E o terceiro ponto que foi a relação escola-comunidade, né? A necessidade da escola buscar discutir os problemas da comunidade, envolver a comunidade. Durante o encontro, o MEC apresentou aos participantes o PENAI, Programa de Alimentação Escolar, que é um dos maiores do mundo no quesito alimentação escolar. Além disso, os ministros apontaram caminhos para 2025. O objetivo é discutir questões que melhorem cada vez mais a educação pelo mundo. Mas há uma convergência entre todos nós do G20 da necessidade de priorizar a educação, de garantir maior financiamento, né? Até porque o G20 é um espaço para discutir a economia dos países do G20 e ainda não é ainda suficiente os recursos que estão sendo disponíveis na grande maioria dos países do mundo para garantir a universalização, a inclusão, a equidade da educação, né, nos países globais. Acesse www.gov.br/MEC e saiba mais sobre a reunião mundial sobre educação. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
Do total de 7 milhões de estudantes das redes públicas, 54% fazem parte do programa PED-6. Ao todo, são atendidos 3 milhões e 900 mil jovens em todo o Brasil. 73% são pretos e pardos. De acordo com o Ministério da Educação, trata-se da maior política de combate à desigualdade social do país em termos de público beneficiado após o Bolsa Família. Ele funciona como uma espécie de poupança para ajudar que esses estudantes frequentem a escola e concluam os estudos. Os participantes recebem um incentivo por frequência e depósitos ao final de cada ano concluído com aprovação, que podem somar até R$ 9.200 por aluno. A previsão é que sejam investidos 8 bilhões de reais para custear os incentivos financeiros da poupança do ensino médio de 2024. O objetivo é democratizar o acesso ao ensino e promover a inclusão educacional, já que as taxas de repetência e evasão são mais expressivas entre os jovens de baixa renda. Natália Kozlik, para a Voz do Brasil. O novo plano de melhoria do transporte aéreo de animais, apresentado nesta quarta-feira, prevê a rastreabilidade dos animais durante o transporte, com sistema que permite o acompanhamento em tempo real, suporte veterinário emergencial em aeroportos, canal de comunicação direta com tutores para tratar de regras de transporte e fornecer atualizações sobre a situação do voo, padronização das práticas de transporte para o bem-estar e segurança dos pets em todo o trajeto e implementação de serviços específicos de segurança para a prevenção de incidentes e maior tranquilidade aos tutores. Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, as novas regras trarão segurança e conforto para os animais e também aos tutores. A gente espera com isso que as companhias aéreas brasileiras possam cada vez mais se qualificar, se preparar, estruturar o transporte animal com governança, oferecendo um serviço veterinário, oferecendo conforto para o bem-estar animal. As novas regras foram desenvolvidas por especialistas, entidades de proteção animal, companhias aéreas e sociedade civil seguindo práticas internacionais. A medida passa a valer a partir de dezembro em todos os voos comerciais do país e será fiscalizada pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. Com a nova portaria, o governo quer evitar casos como o do Joca, um Golden que faleceu em abril durante transporte aéreo. O animal deveria ter sido transportado de Guarulhos, em São Paulo, para Sinop, no Mato Grosso. Mas o cão foi encaminhado para Fortaleza, no Ceará, estendendo a viagem por 8 horas. O tutor, João Fantasini, foi convidado a participar da elaboração do projeto e disse que as medidas vão ajudar no bem-estar dos animais durante os voos. Evolução muito grande para o Brasil em relação à representatividade do animal hoje numa realidade como um filho para a gente. E é uma mudança muito grande. A união da sociedade hoje foi a catalisadora que isso se iniciasse, então eu fico muito feliz. A Carolina Escócia, Relações Públicas, disse que a partir de agora vai se sentir mais segura ao viajar com seu cão. Nós sempre temos a preocupação com o conforto, o bem-estar do cachorro dentro da aeronave, e é muito bom ter essas novas regras, né, para a gente ter certeza da segurança, para a gente se sentir seguro, não só o animal estar seguro, mas a gente se sentir seguro também. No ano passado, 80 mil animais domésticos foram transportados no Brasil. Cerca de 6 mil usaram o porão das aeronaves. Reportagem Pablo Mundim. O Ministério de Portos e Aeroportos lançou nesta quarta-feira o Plano de Transporte Aéreo de Animais. O documento reúne medidas alinhadas às melhores práticas aplicadas em 45 países para promover a segurança e o conforto de pets e dos tutores durante viagens aéreas. Uma das medidas é a disponibilização de serviços veterinários para emergências, sempre que necessário. Outro ponto é o dispositivo que permite o rastreamento dos pets por câmeras ou outras tecnologias de localização. De acordo com o Ministério, as equipes que trabalham no transporte animal vão ser capacitadas e a qualidade do serviço será monitorada de forma permanente pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. As empresas aéreas têm o prazo de 30 dias para se adequar às novas regras. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Seixas. De janeiro a outubro deste ano foram leiloados em 345 pregões 3.851 itens apreendidos em operações policiais. O retorno financeiro aos cofres públicos superou 109 milhões de reais.
O dinheiro é fruto de bens adquiridos por indivíduos ou grupos a partir da prática ou do financiamento de crimes, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Para fomentar a criação e o fortalecimento das unidades de recuperação desses ativos no país e, assim, descapitalizar as organizações criminosas, especialistas participam do 2º Encontro Nacional da Rede Nacional de Recuperação de Ativos, Recupera, que ocorre até esta quinta-feira em Brasília. Um dos objetivos do encontro, segundo o governo, é que todas as agências das forças de segurança trabalhem de forma integrada para enfrentar o poder econômico das organizações criminosas. Para o Conselho Nacional dos Chefes de Polícia, encontros como este são um avanço no processo de investigação e na cooperação mútua. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Seixas. Viver nas cidades com qualidade de vida e de forma sustentável. Um cenário que está sendo impulsionado a partir de investimentos anunciados na Missão 3 da política Nova Indústria Brasil. Até 2029, 1 trilhão e 600 bilhões de reais vão ser empregados em saneamento básico, moradia, infraestrutura e em formas de tornar o ir e vir do cidadão mais sustentável. Segundo o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, 75% desses recursos estão sendo investidos pela iniciativa privada. Melhora a vida das pessoas, casa, saneamento, infraestrutura, reduz custo, impulsiona a economia e geração de emprego. Investimento é tudo que o Brasil precisa para ter um crescimento aí sustentável. Segundo o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, Renato Corrêa, o setor vai investir mais de 1 trilhão de reais no país, em obras de saneamento, infraestrutura e habitação. O setor da construção está pronto para dar sua contribuição, entendendo que não é possível um crescimento sustentado sem fortalecer e expandir a indústria nacional. Investiremos mais de 1 trilhão de reais nos próximos 5 anos. E não dá para falar em construção civil sem falar do Minha Casa Minha Vida. O maior programa habitacional do país ultrapassou a marca de 1 milhão de moradias contratadas nas faixas 1, 2 e 3 e ganhou um novo desafio. É o que afirma o ministro das Cidades, Jader Filho. A meta, presidente, não é mais só alcançar as 2 milhões de unidades habitacionais, é de ultrapassar essa meta até o final de 2026. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou que as reformas e políticas feitas pelo governo garantem o crescimento do país. Nós vamos endereçar as reformas necessárias para manter a estabilidade macroeconômica do país e o Brasil continuar crescendo a taxas expressivas com justiça social. No lançamento da Missão 3 da Nova Indústria Brasil, a FINEP, empresa pública que financia a inovação no país, assinou contratos que vão destinar 157 milhões de reais para apoiar o desenvolvimento de novas tecnologias. Entre os projetos está o desenvolvimento de uma espécie de barco voador, capaz de voar sobre a lâmina dos rios, transportando até 10 passageiros, inclusive em períodos de seca. Reportagem Luana Karen. Foram abertas em setembro 247.818 novas vagas de trabalho no país. São 15.305 empregos a mais que o registrado em agosto. O saldo foi positivo em todos os estados do país. Os dados são do novo CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados nesta quarta-feira pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. 2.163.929 contratações e 1.916.111 de desligamentos. Um saldo, portanto, positivo. Acrescenta-se ao estoque 247.818. Dos 5 grandes grupamentos de atividade econômica, 4 com saldos positivos e todas as 27 unidades da federação também.
Os estados com maior saldo de empregos foram São Paulo, que gerou 57 mil novos postos, seguido pelo Rio de Janeiro e Pernambuco. Em relação aos grupos econômicos, o destaque ficou para o setor de serviços, responsável pela criação de 128 mil novos postos. Em segundo lugar, aparece a indústria, com quase 60 mil novas vagas. Comércio e construção civil também fecharam o mês com saldo positivo. Foi em setembro que a jornalista Eduarda Espósito respirou aliviada por conseguir voltar para o mercado de trabalho. Ela estava desempregada desde fevereiro deste ano. Eu não ia ter mais nenhuma fonte de renda e eu moro com a minha mãe, ela já é idosa, até que veio essa oportunidade. Só quando a gente perde um emprego, a gente sabe o desespero que é. Você não dorme. Como é que você vai pagar suas contas? Com o resultado de setembro, o estoque de empregos formais no Brasil chegou a 47.490.000 postos, o maior número já registrado na história brasileira. No acumulado dos últimos 12 meses, entre outubro de 2023 e setembro de 2024, o Brasil chegou a mais de 1.830.000 novos empregos com carteira assinada. O número é 28,6% maior que o observado nos 12 meses anteriores. Reportagem Graciele Bittencourt. Durante o encontro em Fortaleza, os ministros da educação dos países do G20 analisaram os principais temas que devem ser levados à cúpula do grupo no próximo mês. Entre eles, a necessidade de valorização dos professores, a importância das novas ferramentas pedagógicas, como as digitais, e o fortalecimento das relações entre a escola e a comunidade. Dessas discussões deve sair um texto que será anexado na Declaração de Líderes do Grupo, que é o documento final do G20. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, um consenso entre os países é a necessidade de garantir mais investimentos para a educação. Apesar das diferenças que existem entre os países, mas há uma convergência entre todos nós do G20 da necessidade de priorizar a educação, de garantir maior financiamento. Não é ainda suficiente os recursos que estão sendo disponíveis na grande maioria dos países do mundo, para garantir a universalização, a inclusão, a equidade da educação. 49 experiências em educação dos países que compõem o grupo foram apresentadas durante o encontro de ministros. Camilo Santana lembrou que no Brasil, uma das principais demandas hoje é fortalecer a educação básica. O Brasil investe per capita 1/3 do que os países da OCDE investem na educação básica. Então precisamos investir na educação básica, na alimentação escolar, em transporte, em qualificação de professores, em reconhecimento dos profissionais, em infraestrutura escolar, em conectividade, para garantir permanência dos alunos nas escolas, qualidade na aprendizagem. Esta é a terceira e última etapa do Grupo de Trabalho de Educação sob presidência brasileira do G20. A cúpula dos chefes de Estado do grupo está prevista para os dias 18 e 19 de novembro no Rio de Janeiro. De Fortaleza, no Ceará, Carolina Becker. Internet mais rápida vai chegar a 81 cidades do Brasil. O Ministério das Comunicações e o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, liberaram 192 milhões de reais para expandir a rede de dados de alta capacidade com banda larga fixa. A verba vem do FUST, o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. 401 mil domicílios dos estados do Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro e Sergipe serão inclusos na cobertura. Segundo o Ministério das Comunicações, a internet de alta capacidade vai permitir maior acesso a oportunidades de negócios, educação e serviços de saúde para a população desses municípios. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Seixas.